Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCA, diferente porque aposto em você que está aí me assistindo e em vocês que estão aqui me assistindo também. E hoje eu vou dar continuidade a uma análise de texto que nós iniciamos na aula anterior e não pudemos finalizar. Então, bem possivelmente, a aula anterior, vocês vão perceber que ficou meio que solta, mas porque justamente hoje é o momento de retomada, tá? E essa aula é uma aula muito bacana para a identificação de produção de texto. O que é uma produção de texto? Gente, eu devo falar para vocês uma experiência pela qual eu passei ontem, que foi muito bacana. Eu estou dando aula particular para Pedro, que é filho de uma ex-aluna minha. Pedro, ele está está estudando para o Enem e estava com uma certa dificuldade em produção de texto. Aí nós fizemos uma primeira aula. Semana passada nós fizemos uma primeira aula, eu apresentei para Pedro a minha técnica de produção e eu vou falar sobre isso só porque nós vamos identificar a técnica aqui neste texto, que é um texto que não foi produzido por aluno meu. Só para vocês perceberem que existe uma dinâmica na organização, na estruturação e como é que a coesão textual se apresenta, como é que a coerência textual vai ser identificada, tá? E aí, na aula passada, na primeira aula, eu indiquei, olha, Pedro, o Enem ele tem 5 competências. A primeira competência é para avaliar se você entendeu o tema. A última competência é para avaliar se você consegue apresentar uma intervenção. Cada competência no Enem vale 200 pontos. E a pontuação que você vai receber, ela vai de 0 a 5. 0, no entanto, a primeira competência, se você tirar 0, você não vai ter a sua nota nas demais competências avaliadas, tá? Você tirou 0, zerou a prova, porque a primeira competência qual é? Identificação da proposta temática, não somente acerca do tema, mas acerca do gênero e da tipologia textuais. Então, eu falei para Pedro o seguinte, cada momento do texto consagra uma finalidade. Cada linha, gente, é incrível. Cada linha do texto tem uma finalidade. Quando você sabe qual é a finalidade de cada linha do texto, o que você faz? Escreve o que deve ser escrito para cumprir aquela finalidade. Estou errada? Não. E aí, o que acontece com o corretor? O corretor ele vai se deparando, e isso é inconsciente, tá? Ele vai se deparando com a sua produção. Se cada linha tem uma finalidade, você conhece e reconhece esta finalidade, você vai levando, conduzindo o seu leitor ou corretor a uma apresentação coesa e coerente acerca da proposta temática, ok? Bom, o que nós temos, então, que identificar? Nós temos que identificar que o primeiro momento do texto, que eu chamo de quê, gente? Introdução, é um momento que tem lá as suas finalidades. E qual é a finalidade de uma introdução? A introdução, ela precisa apresentar o assunto e delimitar o tema. Só que na introdução de um texto que você vai ter que analisar uma determinada abordagem, uma determinada problemática que lhe foi apresentada, você precisa identificar como esse texto estará elaborado. Então, você vai fazer um microtexto aqui que espelhe os demais elementos que serão explorados, ok? Você vai colocar primeira vertente sobre o tema, por exemplo, reforma agrária no Brasil. A reforma agrária no Brasil é importante, não é? Ok. Primeira vertente, por que a reforma agrária é importante no Brasil? Você responde a este questionamento e apresenta uma indicação sobre uma vertente que será explorada ao longo do seu texto. Segunda vertente, apresente uma referência histórica, uma evolução histórica acerca da necessidade da reforma agrária no Brasil. Terceira, segunda vertente, e o Enem, ele não pede uma intervenção? Então, significa dizer que nesse terceiro momento aqui, é a terceira vertente, ela vai ser uma intervenção. Ok?
Rose, como assim uma intervenção? Reforma agrária no Brasil. Por que é importante a reforma agrária no Brasil? Uma referência histórica acerca dessa necessidade da reforma agrária no Brasil e como é que nós podemos chegar a uma reforma agrária no Brasil. Deu para entender direitinho? Por quê, história e como. Beleza, você organiza isso aqui. Na primeira linha, para cumprir a expectativa do corretor, o que é que você vai apresentar? Uma frase que apresente o assunto e o tema. No segundo momento, o que é que você vai apresentar? Uma indicação da primeira vertente. Na terceira, uma indicação sobre a segunda vertente. E, por fim, uma indicação sobre a intervenção. E eu achei interessante porque Pedro ontem, na nossa segunda aula, Pedro ontem falou assim para mim, Rose, o rapaz que faz a correção lá do texto, o professor que faz a correção dos nossos textos lá no cursinho, indicou que a intervenção é para ser colocada na conclusão. Aí eu falei assim, ó, Pedro, vamos aqui ver a utilidade de uma conclusão. Para que uma conclusão existe? Para evitar esse silêncio constrangido, eu mesma respondo. O que é uma conclusão? Uma solução? Para o problema, pode ser. Mas como é que eu organizo uma conclusão? Quando você conclui uma ideia, você está conversando com alguém e vai concluir a ideia. Para você concluir essa ideia, você vai poder apresentar elementos novos à pessoa? Não, porque é conclusão. A Jasmine, ela chegou a franzir a testa. Não, porque é uma conclusão. E em uma conclusão, eu não apresento nada novo. Eu fecho, eu concluo. Reparem só, se a conclusão serve para concluir, como é que eu vou apresentar uma intervenção que não foi citada antes na conclusão? Como é que eu vou apresentar uma solução que eu não indiquei antes na conclusão? E aí, o que acontece com um monte de gente? Um monte de gente fica pensando assim, ai meu Deus, eu vou colocar a solução aqui na conclusão. Aí coloca, e coloca mais coisas, e coloca mais coisas, e tem aquela sensação de que não fechou direito. Ou que está faltando alguma coisa, ou que explorou demais. Aí, esteticamente, é muito importante você perceber o texto, tá? Porque a introdução e a conclusão, elas são proporcionais. Em um texto com 30 linhas, não é que minha conclusão e minha introdução, elas precisam ter a mesma quantidade de linhas. Não é isso. Mas, em termos de proporcionalidade, em um texto de 30 linhas, minha introdução vai ter entre 5, 6, minha conclusão vai ter entre 4, 5. Mas, por uma questão de lógica, a conclusão ela vai ser menor do que a introdução. E vai ser menor do que os parágrafos de desenvolvimento. Aí você tem 30 linhas, ok? A média, tanto para concursos quanto para vestibulares, é um texto com 30 linhas. Se eu tenho 30 linhas, e eu vou pegar aqui a quantidade de 5 e de 4. 5 e 4 dá o quê? 9. Sobram quantas linhas para nós? 21. Divide por 3, dá 7. Um parágrafo com 7 linhas é um parágrafo legal, né? Parágrafo bom tamanho. Um parágrafo de 10 linhas é um parágrafo insuportável. Então, se você quiser colocar 10 linhas para cada parágrafo, nossa, que angústia. Então, o que é interessante fazer? Colocar os parágrafos de desenvolvimento com uma média de 7 linhas, porque em termos de proporcionalidade, olha como vai ficar proporcional. E o primeiro, Pedro trouxe, vou falar novamente, né? Acho que a aula toda hoje vai ser sobre essa sensação que eu tive ontem de Pedro. Eu desci e falei para a Nice, Nice, ou o menino é muito bom, ou eu sou muito boa, porque no segundo encontro o menino conseguiu aplicar todas as orientações que eu passei para ele. Nós temos aqui, em termos de proporcionalidade, Pedro trouxe para mim 2 redações para eu corrigir. No primeiro encontro, ele trouxe 2 redações para eu corrigir. E aí, o que eu percebi? Que em todas as redações que Pedro trouxe, o terceiro parágrafo estava curtinho. Aí, só de bater o olho, eu falei assim, Pedro, acho que você fez alguma coisa errada aqui.
Porque tá muito desproporcional. Significa dizer que você pode não ter desenvolvido adequadamente este parágrafo. Aí, quando eu fui ler, realmente não havia sido desenvolvido adequadamente. Vamos aqui analisar a finalidade, antes de irmos para o desenvolvimento, a finalidade de uma conclusão. Qual é a finalidade da conclusão? Você retoma. Você retoma quem? Você retoma o tema. Então, a primeira frase da sua conclusão é uma frase para quê? Para retomar o tema. Frase curta, retoma o tema. Depois você resume vertente 1, vertente 2. Como é um texto que apresenta intervenção, a última frase vai ser para reforçar o quê? Reforçar a intervenção. Vou abreviar um pouquinho aqui, tá? Então, veja como fica muito mais simples você perceber a montagem do texto. Porque você sabe que nesta frase você vai retomar o tema, nesta frase você vai resumir a vertente 1 e a vertente 2, e nesta frase você vai reforçar a intervenção, se o texto for um texto de intervenção, ok? Mas, Rose, o que é um desenvolvimento? Eu vou apresentar aqui a estrutura apenas de um desenvolvimento, tá? De um parágrafo de desenvolvimento. Mas todos os 3 parágrafos de desenvolvimento vão ter que acompanhar esta arrumação aqui, ok? Bom, vamos falar sobre o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Parágrafo de desenvolvimento 1. No parágrafo de desenvolvimento 1, eu vou falar sobre o quê? Vou escrever sobre o quê? Sobre a vertente 1, porque foi a primeira vertente que nós apresentamos. Aí vejam como é que fica coeso. Se eu vou escrever sobre a vertente 1, eu vou escrever sobre ela no primeiro parágrafo de desenvolvimento. No segundo parágrafo de desenvolvimento, eu vou escrever sobre quem? Sobre a vertente 2. E no terceiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou escrever sobre quem? Sobre a intervenção. Deu para entender direitinho? Se eu vou escrever sobre a vertente 1, minha primeira linha do texto será para explicitar o quê? A vertente 1. Primeira linha. Aí você vai colocar vertente 1 e relacionar esta vertente 1. Vou colocar a primeira vertente, mas relacionar ao tema. Na sequência, você vai ter que continuar a escrever algo sobre essa frase. Você pode continuar a escrever algo sobre essa frase justificando. Você pode conceituar. Você pode apresentar uma oposição. Você pode apresentar uma causa, pode apresentar uma consequência. Mas tem que ser uma frase sobre a frase que introduz a ideia. Deu para entender direitinho? É incrível como nós vamos visualizar essa ordenação aqui no texto que nós vamos verificar daqui a pouco, tá bom? Para que serve um desenvolvimento? Para explicar a vertente, né? Desenrolar e fortalecer, concordam? Para fortalecer. E como é que você fortalece uma análise? Indicando o que você acha? Não, justificando, apresentando elementos de sustentação. E aí todos os parágrafos de desenvolvimento... Olha o lanchinho de hoje! Todos os parágrafos de desenvolvimento, eles precisam obrigatoriamente apresentar o que eu chamo de ilustração, mas o que alguns outros chamam de contextualização. O que é isso? É um fato, uma citação, um dado, uma comparação. Toda vez que você apresentar uma listagem, é uma contextualização. Por quê? Para fazer uma lista, é necessário que você apresente elementos concretos. Então, uma listagem, seja ela histórica, de personalidades, de situações, toda listagem é uma ilustração, toda listagem é uma contextualização. Deu para entender direitinho?
Lembram que eu falei sobre as competências do Enem? Essas competências, elas são importantes para todo e qualquer texto, independente de ser para o Enem ou não. Primeira competência, identificar se você entendeu a proposta temática, tanto o gênero quanto o tema. Quinta competência, qual é? Identificar se você apresenta uma intervenção sólida. Para você apresentar uma intervenção sólida, você precisa fazer uma ilustração dessa intervenção, né? Porque só dar a intervenção, precisamos combater a fome. Para diminuir a miséria no mundo, nós precisamos combater a fome. Mas como é que a gente pode combater a fome? Nós temos que, como dizem, matar a cobra e mostrar o pau com sangue. Ó, tô aqui, matei a cobra. Nesse período de proteção aos animais, tem certos ditados que não casam mais, né? Não cabe mais. Então, acho que eu vou deixar na gravação esta falha absurda, porque acabei de me conscientizar de que é um ditado popular que não pode ser apresentado mais, gente. Não cabe, né? Tadinha da cobra. Aí, reparem só. Todo o parágrafo... Contextualização. Opor, causa. Aqui causa e coloque consequência também. Depois de causa, coloque consequência. Barra consequência. Porque você pode apresentar uma justificativa sobre a frase anterior, um conceito sobre a frase anterior, uma oposição sobre a frase anterior, uma causa sobre a frase anterior, uma consequência sobre a frase anterior. Mas você precisa dar esta sensação de retomada. A isso nós chamamos de progressão textual. A terceira competência do Enem é a competência que está ligada à consistência argumentativa. Ou seja, está ligada a este momento aqui, ó, de ilustração. Se você não põe nenhuma ilustração, você vai receber quanto? 0. Citações, dados, referências geográficas, históricas, identificação de filósofo, indicação de um filme, de um fragmento de música, tudo que não seja seu, de qualquer coisa. Obrigatoriamente. Por quê? Porque se você não está ilustrando, significa dizer que você não sabe como contextualizar esta realidade com o mundo. Então, todos os avaliadores vão olhar se você apresenta ou não um texto consistente, ok? E você precisa apresentar um texto consistente. Onde é que você vai colocar essa consistência? Aqui. Porque tem aluno que não sabe onde colocar. E o que ele faz? Descreve, enche linguiça. Fica, eu sei disso. Não, é cada um no seu campinho. Cada linha, como eu falei no início, cada linha tem a sua finalidade. Reconheça a finalidade para cada linha e você faz um texto em 35 minutos ou 40 minutos. Isso sem rascunho. Sem a necessidade de rascunho. Por quê? Porque antes de você escrever, você vai pensar. E se você pensa, você já estrutura a fala e a apresenta. Ok? Deu para entender direitinho? Obrigatoriamente, Maviane, você tem que apresentar essa ilustração. Agora, todo texto, todo parágrafo é um mini texto. Tem início, meio e... Se você coloca uma ilustração, você está finalizando a ideia? Não. Você tem que apresentar uma constatação. Não é assim que vocês vão escrever, mas é como se fosse. E de acordo com tudo que foi apresentado, eu posso finalizar dizendo isso. Porque você acaba amarrando a ideia. E toda constatação retoma a frase inicial. Não para ser repetitivo, mas para fechar ciclo. Deu para entender direitinho? Ok? Beleza. Aí vejam, o da primeira vertente vai ser assim, a segunda vertente vai ser assim, a terceira vertente, que é a intervenção, você já sabe que tem que obrigatoriamente apresentar uma frase sobre a intervenção relacionando ao tema. Ok? Vamos verificar isso no texto? Ok, começamos a fazer a leitura desse texto ontem, mas como foi no finalzinho, eu não deveria nem ter começado a leitura desse texto, sabia? Porque ele é grande, porque ele é muito bem estruturado. Ele pode não ser um texto nota máxima, mas em termos de apresentação dessa estrutura que eu acabei de apresentar para vocês, ele é muito interessante. Tá? Aí a gente começou a fazer a leitura ontem e tivemos que parar. Eu vou fazer o que de novo hoje?
a leitura. A cidadania no Brasil está se tornando cada vez mais difícil. A conveniência rege a moral do brasileiro para que ele só exerça a sua cidadania em momentos oportunos. Assim, ele fica propenso a desrespeitar leis e regras e, consequentemente, torna-se amoral. O brasileiro ainda não percebe que o processo de conscientização... Vou voltar um pouquinho aqui, tá? Só para a gente fazer logo a análise da introdução e verificar se ela cumpre a expectativa. Qual é a primeira frase que mostra sobre o que ela vai escrever? Olha, essa primeira construção aqui mostra logo o tema, o assunto que é cidadania e o tema que é cidadania difícil no Brasil. Então, ela já delimita o assunto, o tema, de uma forma bem curtinha, não faz, não? Quando você apresenta o assunto, o tema, logo na primeira linha, você está colocando, fazendo o que nós chamamos de tópico frasal. O tópico frasal é super importante, porque ele vai dizer para o seu leitor, olha, menino, menina, estou escrevendo sobre isso. Haverá possibilidade de um corretor dizer que ela não está escrevendo sobre a cidadania no Brasil está difícil? Não, pelo menos a primeira linha está indicando isso. O que ela faz na sequência? Ela apresenta aqui uma justificativa. Reparem, inclusive, que se eu transformar esta construção numa pergunta, essa aqui vai iniciar com um porquê. Por que a cidadania no Brasil está se tornando cada vez mais difícil? Porque a conveniência rege a moral do brasileiro, para que ele só exerça a cidadania em momentos oportunos. Isso aqui é simplesmente, nada mais, nada menos do que uma justificativa da frase anterior. Eu posso dizer, inclusive, que isso é a vertente 1. Não posso? Sobre a dificuldade de exercer cidadania no Brasil, ela vai escrever acerca da conveniência que rege a moral do brasileiro. Belezinha? Aí, na sequência, o que ela faz? Assim, ela está indicando uma consequência. Ela não indica a consequência? A consequência dessa conveniência é que o brasileiro ele fica propenso a desrespeitar leis e regras e, consequentemente, torna-se amoral. Esta construção é uma consequência da vertente 1, por isso eu posso dizer que é a vertente 2. Deu para entender direitinho? Numa redação estilo Enem, em que se pede para apresentar uma intervenção, ela está aí explicitando a intervenção? Qual é a intervenção? Porque aqui ela indica a razão, aqui ela indica a consequência. Ela não está apresentando a intervenção. Mas a intervenção, como é um elemento conclusivo, não precisa. Não precisar, no entanto, não é dizer que você não coloque. Ela não precisa ser apresentada. Se eu quiser que minha introdução reflita bem o texto que eu vou escrever, interessante seria apresentar uma intervenção aqui. Ela apresenta a intervenção. Repita. Não, que ela não apresenta nenhuma primeira intervenção. Ela não apresenta intervenção aqui, não. Intervenção é a solução para essa problemática. Como é que eu posso fazer com que a cidadania seja exercida de forma mais simplificada, mais facilitada no Brasil? Como? Aí ela indica as punições. Aí você pode colocar, para que esse cenário mude, são necessárias punições, tanto para a sociedade, quanto para os governantes. Ok? Deu para entender direitinho? Aí eu coloco a intervenção. Mas ela teria a obrigação de colocar a intervenção? Não. Não é por não ter colocado a intervenção que o parágrafo dela não está bacana. Repare, ela está aí apresentando de forma muito interessante, muito progressiva, o tema, a primeira vertente e a segunda vertente. Ela faz 3 parágrafos de desenvolvimento. Por quê? Porque ela tem que escrever sobre a intervenção.
o desejo dela é apresentar a intervenção, ela só não colocou aqui em cima. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. O brasileiro ainda não percebe que o processo de conscientização social para a prática da verdadeira cidadania é individual e não apenas conjunta. Esta frase aqui, gente, o nosso tópico frasal do parágrafo de desenvolvimento retoma o quê? Vertente 1. Porque está falando sobre o brasileiro e sobre a função do brasileiro. Notem que nesta frase, a palavra conveniência está se relacionando muito intimamente com a palavra oportuno, porque é conveniente aquilo que é oportuno. Então, dentro da frase existe uma coesão textual, identificada justamente pelas relações semânticas que estão sendo estabelecidas entre os termos que estão sendo apresentados. Deu para entender direitinho? Então, a primeira vertente vai escrever sobre esta conveniência. Não dá para eu ser um verdadeiro cidadão se eu não pensar na questão individual. Aqui ela não citou, mas o que ela apresenta aqui em cima é o jeitinho brasileiro, né? Que é um jeitinho também que você é cidadão se isso estiver sendo conveniente para mim. E aí ela faz uma análise crítica acerca disso. Primeira frase é o nosso tópico frasal. Todo texto, todo parágrafo tem um tópico frasal. O tópico frasal da introdução é um tópico frasal que mostra o tema. O tópico frasal deste primeiro desenvolvimento é um tópico frasal que mostra a primeira vertente. Olha só, vamos analisar em paralelo. O povo segue um exemplo de cidadão que, a seu ver, lhe é superior. Isso aqui é o tópico frasal do segundo, não é? O tópico frasal do segundo. O cidadão que é superior está relacionado a quê? Não conhece, para o de cima. Mas aqui é fora do texto. O que é o ser superior para o cidadão? O cidadão, ele se reflete em quem? Não é no político? Aqui, ó. O povo segue um exemplo de cidadão que, a seu ver, lhe é superior. Então, quem é superior é justamente aquele cidadão que exerce um cargo político. Belezinha? Deu para entender agora? Ok. Aí você encontra uma pessoa que, ao ver do cidadão, lhe é superior, se comportando dessa maneira aqui, desrespeitando leis e regras e tornando-se amoral. Porque durante a sequência ela vai tratar justamente desta amoralidade, tá? Então, primeira frase, indicando a segunda vertente. Terceira frase, as punições aos infratores não são devidamente aplicadas, seja por um papel jogado no chão, seja por um homicídio. Isso aí é o quê? É uma frase relacionada à intervenção. Não ficaria mais bacaninha se ela tivesse insinuado uma intervenção aqui? Não ficaria? Ficaria porque conseguiríamos fazer a leitura aqui e dizer assim, ela citou isso lá em cima. Identificar logo. Então, ela falha nesse aspecto, no que diz respeito a um texto perfeitinho, nota máxima do Enem. Ok? Deu para entender direitinho? Beleza. Vamos aqui analisar agora, já que nós vimos a função de cada um dos tópicos frasais e vimos isso de forma muito clara. O brasileiro ainda não percebe que o processo de conscientização social para a prática da verdadeira cidadania é individual e não apenas conjunta. Aí ele coloca uma explicação. É claro que, na verdade, uma oposição. Deixa eu ver se é uma explicação ou oposição. É claro que a ação da massa é importante, geralmente mais significativa. Porém, com uma forte motivação pessoal, o resultado torna-se melhor. Isso aqui não é uma oposição do anterior? Ele opõe e depois ele confirma, tá? E como cidadão brasileiro cresce.
Se o brasileiro... Aqui é um resultado. Se é resultado, isso aqui é uma Aqui é conclusão, tá? Você vai ler conclusão. Isso aqui é uma conclusão. Esse parágrafo tem todos os elementos para um corretor dizer, cara, é um parágrafo consistente. O que nós vemos aqui? Tópico frasal, apresentação da vertente, uma oposição e uma conclusão. Esse parágrafo pode ficar melhor, gente. Porque ela não está apresentando aqui nenhum elemento consistente. Ou seja, ela não está contextualizando. É só opinativo. Ela não contextualiza. Pode ser opinativo contextualizando. Mas o problema aqui é que ela não está contextualizando. Então, antes de ela finalizar, ela poderia ter colocado um dado, um fato, uma citação. Aí, nesse momento, vem a necessidade de leitura. Mas eu pergunto para vocês. Exatamente, a fundamentação teórica. Eu pergunto para vocês, o corretor, são 5 competências. Análise do tema e da proposta, gramática, progressão e coerência, consistência e intervenção. Vou fazer de conta que eu só tenho este parágrafo. Não tem outro parágrafo. Ela explorou bem a vertente? Ela apresentou a vertente de forma objetiva? Apresentou? O tópico frasal está bem claro, né? Ela está dizendo para o corretor, vou falar sobre isso. Vale 200 pontos. Ela vai receber quantos? 200 pontos. Tá péssimo aqui. Vou fazer de conta que eu não estou vendo esse negócio. 200 pontos. Gramática. Tem algum erro gramatical? Não. Então, quanto é que ela vai receber? 200 pontos. Progressão. O que é progressão? É quando as coisas estão arrumadinhas. Quando você percebe que aqui você apresenta, aqui você opõe, aqui você finaliza. Um passo atrás do outro. Progressão, coesão e coerência textual. Só que faz parte da ideia de progressão você apresentar uma ilustração. E ela não está apresentando a ilustração. Significa dizer que ela vai receber os 200? Porque se está faltando se está faltando a ilustração... Não. Aí, muito bem, Jasmine. Ela não vai receber os 200. Mas ela não vai receber 0. Ela vai receber metade? Também não, porque está muito bom. Então, eu vou tirar quanto? Vou tirar 20%. Eu posso retirar quanto, portanto? 20 pontos. Vai ficar com quantos? 180. 180. Aí você tem a ideia da consistência. A consistência ela é percebida quando? Ela perderia 40? 200. Mas veja só, é consistência. Ela apresenta alguma? Aqui? Tá. Eu sou ruim em matemática, mulher. Você tem que dizer assim, Rosa, esse aí tá errada a conta. Se eu perco 20%, entendi. Se eu perco 20%, eu perco 40%. Porque 20% de 200 são 40, né? Então eu tenho 160. Nada, eu segui, foi a Ana Cristina, nem fiz a conta, ela disse 20, eu fiz a conta lá com os 20. 160. Aí de consistência argumentativa, é para consistência argumentativa. A gente percebe que ela tem conhecimento, não é? Então ela não vai tirar 0 de consistência. Mas ela não apresenta um elemento externo realmente pungente, realmente forte. Então ela vai perder mais do que 20%. Ela vai perder quanto? Vamos colocar perder 40%, aí faz a conta. Dá 120. Não dá 120? Aí a intervenção. Se fosse só este parágrafo,
Quando ela coloca "e como o cidadão brasileiro cresce", ela está indicando que o brasileiro precisa ter motivação pessoal para que o resultado coletivo seja maior. Então, ela apresenta uma intervenção, não apresenta? Apresenta uma intervenção. No entanto, pelo fato de ela não ter apresentado a ilustração para consolidar essa intervenção, ela também fragiliza. Mas ela só poderia colocar na segunda... Não. Eu estou fazendo de conta que eu só tenho esse parágrafo. Porque na hora que, quando o corretor vai fazer a análise, ele vai, é inconsciente. Incrível como isso acontece. Ele avalia cada um dos parágrafos de forma isolada. Mas isso é inconsciente. Para perceber, no final das contas, se as coisas estão proporcionais. Na correção do CESP, a correção do CESP é bem legal, é bem bonitinho de se ver a correção do CESP. Por quê? Porque ele apresenta a avaliação separada de cada tópico. Ele diz, para o primeiro tópico, porque o CESP é assim, o CESP indica para você quais são as vertentes com as quais você vai ter que trabalhar. Você não precisa pensar na vertente 1, na vertente 2 e na intervenção, não. Ele diz, escreva sobre esse tema necessariamente sobre X, Y e Z. Então, você já sabe fazer a montagem. Assim, quando ele vai apresentar a correção, ele coloca separada a avaliação de cada um dos elementos que ele quer que seja analisado. Então, você vai identificar essa avaliação para cada um dos parágrafos praticamente. Isso possibilita que você entenda como é que eles fazem a correção. Eu só ganhei muito sendo professora de redação porque eu me deparei muito com o recurso do CESP. Os alunos me procuravam para eu fazer recurso, para eu ajudar, para auxiliar no recurso. Então, eu fazia e me deparava com a grade de correção que ele apresentava. Isso, gente, é show de bola. Show de bola, porque você consegue perceber a lógica da banca. Também já fiz, eu acho que já devo ter feito uns 6 a 8 recursos da ESAF. E segue o mesmo planejamento. Segue o mesmo planejamento. Ele vai analisar, as bancas vão analisar de forma diferenciada mesmo essa estratégia. Aí reparem só, a intervenção, como eu não consolidei com ilustração, eu perco pontuação. Vou perder também uns 40%. Porque do que adianta eu indicar que existe aquela intervenção se eu não mostro como é que a intervenção pode ser feita? Tem lógica? Não. Então fica superficial. Como o texto dela está bem produzido, aí ela perde 40%, fica com 160. Bom, vamos identificar aqui quanto é que ela ganhou? Ela já garante 400 pontos só porque entendeu o tema e porque não tem erro de gramática. Então, se o menino escreve sem erros e entende a proposta, é impossível ele ficar com menos de 50%. Por isso que tirar 500 pontos, 600 pontos no Enem não é uma coisa boa. Não é. O interessante é você tirar no Enem acima de 800 pontos. Aí você mostra que realmente sabe escrever. Só que você vai ter um número muito grande de pessoas nessa média, de 750 a 800. Então, para estabelecer uma diferenciação, você tem que brigar por, no mínimo, 880 pontos. O pessoal de medicina consegue uns 900 pontos. Muitos. Medicina e engenharia. Engenharia também consegue fazer pontuações altas. Pessoal de engenharia, broca, bicho. Aí aqui, 400, 500, 600, 700. 612, 720, 820, 840. Façam aí da minha conta. Qual é a sua área, Maviane? Você é advogada? Eu não vou ser com esse negócio do cálculo, eu pensei é contadora. 200, 160, 120 e 160.
14 é 820, 840 mesmo. 840 mesmo. Aí você tem 840. Se fosse somente esse parágrafo, ela estaria com a nota boa? Se fosse só esse parágrafo. Para esse parágrafo, ela tem mais de 80%. Ela tem 84% da nota. Tá bom. Mas, garanto para vocês, se ela tivesse colocado ali uma ilustração, ela ficaria com 1000. Diga. Exemplo disso é o que aconteceu com as manifestações relacionadas para o combate à corrupção no Brasil. Foi a vontade, foi o desejo pessoal que levou a milhares de pessoas irem às ruas. Se esta ida às ruas para combater a corrupção no Brasil foi uma ida justa ou não, não é esse o princípio agora, nessa temática. O princípio que eu quero explorar é justamente o de que há uma forma de ilustrar. Entenderam? Beleza. Você pode citar a ditadura militar. Grande exemplo foi o que ocorreu ao longo da ditadura militar, em que indivíduos combateram os militares em prol das liberdades da cidadania. Entendeu? Então você tem como ilustrar. E se eu pusesse aqui a ditadura, o cara ia pensar o quê? Se ela pusesse? Pô, ela consegue contextualizar bem, ela consegue trazer uma ilustração bacana. E aí ficaria com 1000, fácil. Ela ficaria com 1000 fácil. Porque as pessoas não sabem que esta dinâmica aqui, ela vai culminar na sua pontuação. Então, se você sabe o que fazer em cada um dos parágrafos, porque os parágrafos eles vão ser reconhecidos como microtextos, cada um dos parágrafos significa que você vai contemplar cada uma das competências. E essas competências, volto a dizer, não são somente competências do Enem, não, gente. São competências de texto. As pessoas ficam achando, eu tenho um curso de redação para o Enem. Eu tenho um curso de redação para a ESAF. O pior é que você pode ter, no caso da ESAF, você tem algumas particularidades, porque não é um texto dissertativo argumentativo, é dissertativo expositivo, né? Mas você tem um curso de redação para a FGV, um curso de redação para a FCC. Não, é um curso de redação. Porque se você sabe escrever, você sabe escrever. Ponto. Qualquer coisa. Mas é porque durante um curso de redação para o Enem, você analisa temáticas do Enem. Não tem um bola de cristal, não, gente. O conteúdo, a ilustração é a força de Jedi. Eu sempre digo para o pessoal que a ilustração é a força de Jedi. Ela está em você. Não sou eu, em 1h40 por semana, que vou colocar na sua cabeça tudo o que está acontecendo no mundo. A conversa vai ser excelente. Porque nós vamos falar sobre muitas temáticas. Eu vou aprender, por exemplo, que Darcy Ribeiro não está morto. Está morto. Que ontem, minha filha, no domingo, eu vi uma postagem no Facebook indicando que Darcy Ribeiro ia estar na passeata fora Temer. Aí eu falei assim, Darcy Ribeiro não tinha morrido? Menina, jurava que Darcy Ribeiro tinha morrido. Aí ontem, dando aula, eu falei assim, Darcy Ribeiro, que foi pra passeata. Aí Maria José falou assim, Darcy Ribeiro não morreu? Eu falei assim, eu também tinha achado que morreu. Aí a gente parou a aula para poder ver se Darcy Ribeiro estava morto. Imagina. Mas aí a gente tem a troca. Esse momento da discussão de troca é muito interessante, da troca de conhecimento, de referências. É muito interessante. Só que pode cair um tema que a gente não discutiu. E se cair um tema que nós não discutimos, mas você souber fazer isso aqui, você garante quanto? 800 pontos, bicho. Que não é uma nota ruim, não. Você garante estar na proposta temática e, por conseguinte, não tirar zero, não ficar fora da proposta. Você garante progressão, garante coesão, garante coerência, você só não garante o quê? Consistência.
que é um tópico avaliado separadamente. Olha, a FCC... A leitura que traz isso. A FCC, ela coloca 40 pontos para aspectos gramaticais. Aí está relacionado a esses aspectos gramaticais, estão relacionados à ideia de progressão, estão relacionadas à ideia de progressão, à ideia de coerência, à ideia de identificação do tema, de paragrafação. Ok. E 60 pontos relacionados a conteúdo. Só que se você não souber arrumar o conteúdo, se você só ilustrar, você está fora da proposta, porque a proposta pede um texto argumentativo. Então, você precisa saber como fazer cada uma dessas coisas, tá?